Fala galera, sejam muito bem-vindos aqui no canal e hoje mais um react ao programa Jogo Aberto com todas as informações do Timão e do início da temporada 2025 do Corinthians. As informações de hoje é o salário altíssimo do Memphis Depay, que está sendo muito debatido, e o impeachment do Augusto Melo. Então, para acompanhar todas essas notícias com os nossos amigos do Jogo Aberto, fica até o final, deixe o seu like e se inscreva no canal. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. A primeira rodada do Campeonato Paulista e as notícias da equipe do Ramon Dias dentro e também fora de campo, né? Fora de campo tem aí um impeachment, sei lá. De novo esse assunto. Dá um sossego. Muita garra e luta. Falta muito pouco para a estreia em 2025 e o primeiro adversário será o Bragantino fora de casa. O torcedor corintiano vai ter que esperar um pouquinho para ver o time que em 2024 deu esperanças para uma temporada um pouco melhor. Isso porque o departamento médico achou que reforçar os atletas seria a melhor opção, porque o desgaste físico na reta final do Campeonato Brasileiro foi grande. O início do Paulista, então, terá os principais jogadores fora de campo. Fora dos gramados do CT Joaquim Grava, duas notícias que podem abalar um pouco a semana corintiana. Primeiro, os valores de Memphis são relativamente maiores do que os noticiados em setembro, quando o holandês chegou ao Corinthians, além também da volta da pauta da votação do impeachment de Augusto Melo. O Conselho Deliberativo deve se reunir na próxima segunda-feira. Isso era para ter acontecido no início de dezembro, mas o presidente conseguiu uma liminar minutos antes da votação começar. Lembrando que, caso a maioria seja favorável ao impeachment, Augusto Melo vai ser afastado do cargo de maneira provisória imediatamente. A única coisa que eu quero deixar na minha passagem no Corinthians é um legado para minha família. É para quem eu devo muito, É que só eu e minha família sabem o que a gente passou e que a gente passa, os desafios que a gente teve, ameaças, ataques que a gente sofreu, ataques que a gente vem sofrendo. E o que a gente quer é só o bem do Corinthians. O que eu quero é deixar um legado para meus filhos, e o que eu quero é terminar meu mandato e acabar minha vida aqui dentro. Em relação a Memphis, somente em pagamentos fixos, livre de impostos, são 82 milhões de reais, podendo chegar a 120, a depender de metas contratuais. Em setembro foi revelado um valor de no máximo 70 milhões, já com impostos. Vale ressaltar que o atacante é um dos jogadores poupados nesse início de Paulistão. Ele inclusive não participou das atividades desta terça-feira. A comissão técnica decidiu preservar o jogador para prevenir futuras lesões. Ontem o Corinthians também aumentou sua lista de convocados para o estadual. 3 jogadores foram inscritos: o zagueiro Kaká, o atacante Pedro Raul e o meia Luiz Eduardo. Este último nome talvez você não conheça, mas foi um pedido do próprio técnico Ramon Dias. O garoto de 17 anos chamou a atenção do treinador pelo que apresentou na Copinha. Luiz Eduardo é considerado um meia mais clássico, com boa técnica e visão de jogo. Quem sabe, neste início de temporada sem alguns titulares, não seja uma boa hora para alguns jogadores se mostrarem à altura para brigar por algumas posições. Quero falar de Memphis Depay. Memphis Depay chegou e mudou a realidade do Corinthians. Muito da mudança de atitude, dessa sequência positiva de vitórias que o Corinthians atingiu, se deve ao Memphis Depay, que, na minha opinião, não trouxe só qualidade, mas disposição, o cara que está interessado, que está tentando se entrosar num outro país. E, na minha opinião, o Corinthians já errou tanto em jogadores, em contratações que não funcionaram, pagando dívidas trabalhistas, judiciais. E por que vão questionar justamente o Memphis Depay, que chegou... Ele é um cara que ele veio do futebol europeu, ele tem um nível diferenciado, já mostrou em campo e fora. E, na minha opinião, gente, tem tanta coisa errada no futebol, tanto dinheiro que é mal gasto, que é mal empregado. E o Memphis Depay chegou aqui e fez toda a diferença e estão questionando isso, que ele é caro. É lógico que ele é caro porque ele é bom. Ou eu tô errado, eu não sei. Não, eu vou questionar isso também, porque como é que já saiu na imprensa essas coisas, contrato, como é que sai na imprensa? Ou estão fazendo aquele negócio dos blogueirinhos, né, que começa a lançar um monte de coisa para depois surtir o efeito ou não de like. É o que eu posso pensar aqui, porque dificilmente o cara vai acertar o que o outro cara pediu ali num contrato, a não ser que tenha alguém passando o contrato para fora aí para a turma.
Aí eu também acredito nisso, porque o Corinthians está uma bagunça, né? O Corinthians está uma bagunça. Agora vai ter o impeachment, estão falando do impeachment de novo aí. Mas você acha que é demais pro Memphis ou você acha justo? Não, então, tudo que saiu aí eu não... Se isso for verdade. Não, se isso for verdade é merecido, porque ele mudou o patamar do Corinthians. Ele mudou o patamar. O Corinthians foi outra história quando esse cara chegou. Agora, será que é verdade? A pergunta que eu faço é essa. É verdade tudo isso? Ou estão plantando mais uma coisa para arrebentar o Augusto aí? Então, tem coisas que a gente tem que duvidar. Eu duvido. Veremos o que vão apurar ainda, não é? É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, o Corinthians inicia amanhã, né, os jogos e a possível escalação, né, entre aí 3 jogadores que foi dito aí pelos comentaristas, né, do Jogo Aberto. E é claro, são jogadores que vão fazer sim um grande efeito no time, porque a equipe técnica, né, tem estado de olho e nós só precisamos aguardar. E eu gostaria de saber a sua opinião. O Kaká, o Pedro Raul e o Luiz Eduardo são 3 nomes que você colocaria, vendo o futebol anterior, né? O histórico aí, tanto do Kaká quanto do Pedro Raul. E é claro, temos que ver aí este jogador que está vindo de base, e é uma das coisas que eu acredito que o time ele precisa sim de reforços de peso, de nome, como foi no caso do Memphis Depay e como tem sido aí toda essa repercussão sobre o Pogba. Mas o time ele precisa focar no que já tem dentro de campo, no que ele vem trazendo da base, né, do sub-17, sub-20, a base mesmo que ele tem criado, pois é um investimento muito grande que se faz em jogadores, né, desde muito cedo, e nós vemos aí como o Luiz Eduardo, que na Copinha impressionou até o Augusto Melo. E falando em Augusto Melo, gostaria de saber a sua opinião sobre toda essa situação que vem acontecendo, né, nesses últimos dias aí, né, esses últimos meses, na verdade, a respeito do Augusto Melo. Você tem visto a situação do Augusto Melo como se ele fosse realmente o culpado da situação do Corinthians? Porque nós vemos, dentro de campo o time está muito bem, mas nos bastidores sempre tem ali um burburinho, sempre tem alguma coisinha que faz com que o nome do Corinthians, né, seja rebaixado por causa desses problemas, né, de diretoria, de gestão. Mas a minha opinião é a do Ronaldo, que o Augusto Melo não tem culpa do que vem acontecendo com o Corinthians, né, da situação, das crises e até contratos aí que acabam sendo descobertos depois, né, com grande repercussão, de que estavam errados, que estavam ali com alguma coisa fora da lei, fora do normal, né? Mas é claro que nós sabemos, se o Augusto Melo tem a sua parcela de culpa, é claro que nós não podemos olhar porque ele mudou a situação do Corinthians, vamos colocar um pano por cima, de maneira alguma. Se ele tem sua parcela de culpa, que seja, né, julgado, que ele pague ali a sua parcela de culpa. Porém, como o Ronaldo já vem falando já há meses aí no Jogo Aberto, não vem do Augusto Melo. Isso não começou agora na gestão Augusto Melo. A situação do Corinthians vem muito antes, né? E é claro que isso precisa ser olhado, porque não adianta pegar aí 5, 10 anos de história, jogar para cima de um dirigente e falar assim, pronto, está resolvido, né? Essa é a opinião do Ronaldo e eu gostaria de saber a sua. Deixa aqui embaixo. E é claro que eu também gostaria de saber do que trouxeram aqui sobre o Memphis Depay. Um jogador de nome que nós já vimos, né? Tanto o Ronaldo quanto qualquer outra pessoa pode ver. É visível que o Memphis Depay trouxe o famoso efeito Memphis Depay para o time. Mudou muito a história, trouxe confiança para o Yuri Alberto, trouxe aquela relação dentro de campo que a torcida já buscava há muito tempo, né? Para ver isso em campo. Um time que voltasse a jogar como foi nos grandes momentos, nos momentos de glória do Timão, e ele fez muito isso nesse final de temporada 2024. E é claro que eu gostaria de saber a sua opinião. Você acredita que ainda que os valores do Memphis Depay sejam valores mais altos, você acredita que ele não é merecedor desses valores? Você acredita que tem que repensar, mudar contrato, alguma coisa que pode, né? Nós sabemos
que se você tem um contrato e esse contrato diz que você por uma meta ou outra meta você mereça receber mais, se você fosse tirado, né, esses valores, como você ficaria? Pensa aí agora como é que pode ficar o Memphis Depay dentro de campo, né? Se por acaso esses valores forem diminuídos, né, de alguma forma, fazer alguma coisa que prejudique o jogador financeiramente. Mas é claro que isso são notícias, especulações, e nós precisamos saber. Esse contrato aí que diz que esses valores são maiores, tudo isso é real? Você viu o Ronaldo Giovanelli falando, né? Que na verdade tem que ser apurado, tem que aguardar, e nós precisamos aguardar. Mas qual é a sua opinião? O Memphis merece ou não receber os valores que são descritos? Porque é um grande jogador de nome, né? Mas essa é a minha opinião, a opinião do Ronaldo Giovanelli. Eu gostaria de saber a sua. Agora é o momento do salve. E é isso, galera. A partir de hoje nós teremos o momento do salve no final dos vídeos. Então você quer ter seu nome falado aqui no canal? É só deixar o seu nome, de onde você fala, nos comentários de qualquer vídeo aqui no canal. E hoje o salve vai para João Carlos Fortunato Leite, lá de Novo Horizonte, fiel torcedor que está sempre aí acompanhando. Muito obrigado. E um obrigado a você também que não deixou o seu nome, mas está com a gente aí todos os dias acompanhando as notícias do Timão. E é isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, fui!